na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver que há a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens sem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver que há a vida. A cantar, aleluia, toda a criação te louva, Yeshua. Entre milhares e milhares, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Aleluias. Nós vivemos uma sexta-feira de um final de semana
nunca visto na humanidade. Algo diferente naquele momento estava acontecendo em Jerusalém. Afinal de contas, o Filho de Deus estava sendo crucificado. Muitos choraram, muitos pediram a sua crucificação. O maior desejo do diabo não era que ele morresse. O maior desejo do diabo era que ele desistisse da cruz. O maior desejo de Satanás era que Cristo pudesse descer daquela cruz. Afinal de contas, eu já tinha pecado tanto, nós já tínhamos pecado tanto. Os nossos pecados já tinham criado uma grande dívida diante de Deus. E a morte do Filho amado, do Filho único, seria exatamente o pagamento desses pecados. E ali estava Ele para dar a sua vida na cruz naquela sexta-feira. Satanás queria que ele descesse da cruz, mas a vontade do Pai é que ele permanecesse nela. É que ele viesse dar a sua vida. Que ele viesse derramar o seu sangue. Essa era a vontade do Pai. Depois que ele morre, José de Arimateia pede o seu corpo, tira ele da cruz, leva a um sepulcro novo, esculpido em uma rocha, e ali envolve seu corpo em lençóis, e o deixa depositado ali. A guarda pretoriana romana selou aquele lugar para que ninguém pudesse de alguma forma mexer no corpo, para que não houvesse dúvida. Além de colocar uma pedra pesada, além de fechar toda a entrada daquele túmulo, eles colocam soldados, para que não houvesse dúvida do que iria acontecer naquele túmulo. Com certeza ninguém conseguiu dormir, ninguém conseguiu sonhar, ninguém conseguiu se deitar. Os discípulos batiam no peito. Eu fico imaginando cada um com seus pensamentos, lembrando toda a trajetória de Jesus, se perguntando: e agora? O que seria? O que aconteceria? Afinal, o mestre morreu. O mestre já não está mais entre nós. Fico imaginando Pedro, da oportunidade que teve de afirmar Jesus na sua vida, ele o nega. Os discípulos com medo. Imagino eu passar a noite em claro. O sábado já não é como antes. Não é um sábado de descanso, mas seria um sábado de lamentação, de saudade, um sábado de tristeza, de remorso, de arrependimentos, de conflitos emocionais. Mas aí chega o domingo. Eu imagino outra noite em claro. E o texto que nós lemos diz que as mulheres foram de madrugada ainda. Correram com especiarias, com perfumes, para colocar no corpo de Jesus. Mas quando elas chegam no sepulcro, primeiro a pedra já não estava no lugar. E elas, atemorizadas, perplexas, não entenderam o que aconteceu ali. O texto diz muito claro que elas olhavam para o chão, sem entender, perplexa, abaixando a sua cabeça. E eis que os varões que estavam de pé com vestes resplandecentes perguntaram para ela: o que é que vocês procuram aqui? Ele já não está mais aqui. Ele não está morto. Vocês estão procurando quem está vivo no lugar errado. Voltem para suas casas.
voltem para a sua aldeia. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Lembrai-vos do que ele falou para vocês quando estava na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. E lembraram das suas palavras. Aquelas mulheres lembraram das palavras de Jesus. Agora tudo estava fazendo sentido. Agora o sentimento de tristeza, de angústia, estava sendo substituído por uma alegria incontrolável. Afinal, ele tinha ressuscitado. No lugar do seu corpo apenas estavam os lençóis dobrados, como sinal judaico de que ele iria estar com eles até o final de todas as coisas, de que ele estaria vivo. E aquelas mulheres voltam correndo para os demais discípulos e anunciam todas as coisas aos 11 discípulos e a todos os demais que se encontravam em tristeza profunda. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres que estavam, começaram a anunciar aos apóstolos. E as suas palavras pareciam desvarios, parecia loucura. Parecia não ser verdade, parecia mentira. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, viu ali só os lençóis. E retirou-se admirado. Como? De repente tudo passa a fazer sentido. E eles começam a lembrar que Jesus, uma semana antes, havia dito: olha, eles vão cuspir, eles vão me açoitar, eles vão escarnecer sobre a minha vida, eles vão me crucificar, mas lembre-se, eu vou ressuscitar. E eu estou falando isso para que quando aconteça, vocês creiam que eu sou o Filho de Deus. Nesse exato momento, nesse domingo tão especial, estava acontecendo o fundamento de toda a crença minha e sua. A base dos nossos sonhos, o alicerce dos nossos projetos, a nossa razão de existência, a razão por que o cristianismo existe, é exatamente nesse momento, na ressurreição de Jesus Cristo. Paulo diz que se ele não tivesse ressuscitado, era em vão a minha crença, era em vão a minha fé, nada adiantava acreditar em Jesus. Mas ele ressuscitou, ele está vivo, vivo ele está. E eis que no mesmo dia, iam 2 discípulos no caminho de Emaús, conversando, falando dos acontecimentos. Jesus se aproxima deles e pergunta: por que vocês estão conversando essas coisas? Ou o que estão falando? Ele diz: você é algum forasteiro, você é algum estrangeiro que não sabe o que está acontecendo ou o que aconteceu em Jerusalém? Um homem, profeta de Deus, foi julgado, maltratado e crucificado pelos príncipes dos sacerdotes. Ele era um homem de Deus, ele era um homem santo, e ele foi condenado. Mesmo que eles não soubessem que ali era Jesus, Jesus começa a explicar as Escrituras. Jesus começa a mostrar, de Gênesis até o último apóstolo, até o último profeta, na verdade, que o Cristo havia de padecer, que o Cristo teria que sofrer, que o Cristo ressuscitaria no 3º dia. Quando eles chegam na sua aldeia, Jesus queria caminhar um pouco mais distante. Eles pedem para Jesus entrar com ele em sua casa. Jesus aceita, entra na casa daqueles 2 discípulos. Eles sentam à mesa e Jesus pega o pão. E ele parte o pão
em um momento de profunda comunhão com aqueles discípulos. E naquele momento, aqueles 2 discípulos de Emaús conseguem abrir os olhos e entender que quem estava ali era exatamente aquele que um dia antes estava sendo crucificado. Quem estava ali era o Filho de Deus, vivo, ressurreto, poderoso, vivendo um relacionamento agora mais profundo, mais verdadeiro, mais intenso. O relacionamento real, o relacionamento verdadeiro, o relacionamento de amor, fundamentado agora no poder da sua ressurreição, mostrando para aqueles discípulos que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia e venceremos o poder da morte. E Jesus some da presença dos 2 discípulos. Aqueles 2 discípulos felizes, alegres, correm para os demais, voltam para Jerusalém. Quando eles chegam lá, os apóstolos estavam conversando e dizendo: Ele ressuscitou. Eu vi, Ele está vivo. Os 2 discípulos dizem: eu também vi Ele sentou na mesa, Ele partiu, que a forma como Ele partiu o pão mostrava quem Ele era. Porque Jesus marca as nossas vidas. Jesus marca a minha e a sua vida. As suas palavras penetram a minha e a sua alma, faz divisão do espírito, faz divisão das juntas e medulas, é apta para discernir o que está dentro do seu coração. Aleluias. E de repente Jesus aparece no meio deles. Eles pensam que é um fantasma, mas Jesus disse: não temam, sou eu. Eu sou Jesus, eu ressuscitei. Toquem nas minhas mãos, toquem nas minhas feridas, vejam as marcas da crucificação. Eu estou vivo. Para provar que Ele estava vivo, Ele ainda pergunta se tem alguma coisa para comer. Os discípulos colocam um pedaço de peixe, um pouco de mel, e eles comem na presença dos discípulos. Aleluias! Ele ressuscitou. Isso quer dizer que o seu projeto continuaria. Isso quer dizer que o sonho de Deus aconteceria. Isso quer dizer que um novo organismo vivo estaria nascendo, chamado igreja, para trazer esperança para essa humanidade, para levar uma palavra de salvação, para que eu e você pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e sermos restaurados e viver uma viva esperança deste mundo. Se Ele não tivesse ressuscitado, não adiantaria eu estar aqui com você nessa noite. Não adiantaria nós estarmos louvando, não adiantaria nós estarmos celebrando. Ele não venceu o maior inimigo do homem, que era a morte, mas Ele ressuscitou. E para você que está me ouvindo aí nesta noite, vivo está o Senhor Jesus. Isso significa que a morte não é mais o final. A morte agora é só uma vírgula. E a minha história e a sua história continua. Existe sim uma vida eterna após a morte. Ele foi preparar lugar para mim e para você. E se Ele nasceu, se Ele morreu, se Ele ressuscitou, isso significa que Ele também vai voltar para buscar a sua igreja e todos aqueles que acreditam no seu nome. Você que está me ouvindo com a sua família essa noite, você acredita nessa ressurreição de Jesus? A prova da existência real dos seus discípulos, a prova da nossa fé, a base do cristianismo, tudo está fundamentado na ressurreição dele, porque ele ressuscitou para não morrer mais. Tudo está fundamentado nessa ressurreição. É por isso que você pode continuar a sua família.
É por isso que você pode continuar com seus sonhos. É por isso que você pode continuar com os projetos da sua vida. É por isso que o inimigo não pode vencê-lo. É por isso que você tem que acabar com esse negócio de achar que a sua vida não faz sentido, que a sua vida não tem razão, que a sua existência parece que é uma coisa por acaso. Não, você não existe por acaso. Jesus veio, morreu e ressuscitou para que hoje você pudesse ter vida e vida com abundância, uma vida transformada, uma vida feliz, uma vida restaurada, uma vida de fé, uma vida de relacionamento com esse Deus de amor. Aleluia ao Cordeiro. Aleluias ao Cordeiro. Ele vivo está. E muitos discípulos